Best-seller do New York Times, com fundamento de liderança, gestão e empreendedorismo que vão transformar a sua vida. Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Jean Lisboa e hoje vamos falar do livro Responsabilidade Extrema de Jocko Willink e Leif Babin. Se você acha que o conhecimento é libertador, então se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo toda semana um resumo de um livro voltado para gestão e empreendedorismo. Bora pro vídeo. Capítulo 1. Responsabilidade Extrema. No capítulo 1, o Jocko fala principalmente a respeito da responsabilidade extrema. O que é essa responsabilidade extrema? É que todo líder é responsável por todos os resultados, seja abaixo ou acima. O líder deve deixar o ego de lado, assumir a responsabilidade e assumir a humildade, assim tirando todos os empecilhos e colocando todos os esforços na solução do problema. No livro, o Jocko fala de uma situação em que ele estava em combate e durante o combate, dois pelotões do exército americano entraram em confronto entre si, fazendo fogo amigo, sem saber do que eram um contra o outro. Isso é o pior desastre que pode acontecer no exército americano. Quando retornou para a base, o Jocko foi informado para parar todas as operações e esperar os seus superiores chegarem até a base do exército americano onde se encontravam em Ramadi. Ele já sabia o que isso significava: identificar o culpado. Ele, como líder do pelotão, informou que ele deveria ter planejado melhor, previsto os problemas, se comunicado com seus soldados para ter evitado o problema. Assumindo a responsabilidade em vez de procurar culpados, deixa claro para todos os soldados qual que deve ser a postura diante dos problemas que ocorrem. Quando as coisas não dão certo, a responsabilidade é sempre do líder. Quando o líder dá o exemplo, essa mentalidade adentra todos os níveis da cadeia de comando da empresa e isso causa resultados exponenciais, por todos estão assumindo responsabilidades pelos seus atos e procurando melhores soluções para resolver os problemas. Os líderes júniores se espelham no líder sênior e começam também a ser responsáveis pelos seus próprios atos. Assumindo a responsabilidade, dá um exemplo em toda a cadeia de comando. Capítulo 2. Não existem equipes ruins, só líderes ruins. Jocko explica uma situação que foi participar de uma semana de treinamento para os futuros soldados SEALs. Durante esse treinamento, os soldados eram divididos em algumas equipes e essas equipes tinham que carregar um bote de mais ou menos 100 quilos. Existiam duas equipes que se destacavam: a equipe do bote 2, que liderou praticamente por alguns dias, e a equipe do bote 6, que estava sempre ficando em último lugar. Quando a equipe ficava em último, ela tinha atenção extra dos instrutores. O líder da equipe do bote 6, que ficava em último, já estava descontente com o ritmo da equipe e não conseguia reverter a situação, sempre tendo que pagar punições por ter ficado em último perante os instrutores. Então, depois de alguns dias, o instrutor decidiu trocar os líderes da melhor e da pior equipe. Ou seja, o líder da equipe que estava perdendo foi para a melhor equipe e o líder da melhor equipe foi para a pior equipe. O novo líder chegou na equipe que estava sempre perdendo e começou a colocar fundamentos de liderança. Já na primeira prova, a equipe do bote 6, que era a pior equipe, chegou em segundo lugar. E nos outros dias estava sempre alternando entre a primeira e a segunda equipe a finalizar a prova. A equipe do bote 2 manteve um bom desempenho, mas não foi mais dominante. As atitudes do líder é o que dá carta no time. Isso vai definir se um time é bom ou se um time não é tão bom. O líder impulsiona o desempenho do time ou não. Jocko também fala para alcançar alto padrão de desempenho dos times, o importante não é o que o líder prega, mas é o que o líder tolera. Ou seja, quando o time tem um desempenho abaixo do esperado e o líder tolera esse desempenho abaixo do esperado, esse vai ser o novo padrão aceitável pelos subordinados. Todos eles vão entender que o líder tolera esse padrão mais baixo e vão começar a copiar esses padrões mais baixos. Então, se um padrão de trabalho não é alcançado, ele deve ser refeito e refeito e refeito até que o novo padrão se estabelece. A partir do momento que você aceita um resultado abaixo do esperado, esse é o novo padrão de liderança que todos os seus subordinados vão olhar para você. Capítulo 3. Crença.
Joko então recebeu a ordem dos seus superiores que toda operação de invasão em Ramadi deveria ter participação dos soldados do Iraque, que estavam apoiando o exército americano naquela época contra os insurgentes. Joko, a princípio, não entendeu a decisão e também não acreditava que isso era. Depois de tanto tempo de treinamento, os soldados americanos todos entrosados, trazer os soldados do Iraque poderia representar um perigo extra, já que esses soldados não são tão bem treinados. Então Joko, não entendendo a situação, foi falar com seus superiores e seus superiores explicaram o porquê que esses soldados deveriam estar acompanhando a invasão em Ramadi. Segundo seus superiores, os soldados iraquianos deveriam estar acompanhando junto, porque quando o exército americano saísse, teria que ter um exército iraquiano preparado para não deixar os terroristas assumirem controle novamente do país. Quando foi passar por seus soldados, os soldados não estavam querendo a participação do exército do Iraque nas operações. Então Joko explicou o porquê precisava ter a participação do exército iraquiano nessas operações também. Ao explicar para os soldados o porquê, todos entendem o propósito maior da missão. Quando todos entendem o propósito da missão, eles tendem a acreditar que eles fazem parte de algo maior que eles mesmos. E esse é o papel do líder. Se o líder não acredita no propósito da missão, ele deve dar um passo atrás e refletir qual que é o propósito da missão e, se necessário, perguntar para os seus superiores o propósito da missão maior, que eles possam assim transmitir para os seus subordinados e fazer com que eles entendam também. A hora que os subordinados entendem qual que é o propósito da missão, eles começam a trabalhar para alcançar esse objetivo maior. Então a gestão ela acontece naturalmente e os objetivos começam a ser alcançados. Capítulo 4. Controle o ego. Todo mundo tem ego e o ego guia as pessoas mais bem-sucedidas porque eles querem vencer. Quando o ego começa a se tornar muito grande, ele obscurece qual que é o objetivo da missão e começa a colocar os interesses pessoais na frente dos objetivos da empresa. Esse é um ego destrutivo. Então Joko explica o que deve ser feito para colocar o ego em segundo plano. Quando a gente começa a tirar o ego das soluções de problema, a gente coloca mais energia nas soluções de problemas. Capítulo 5. Cobrir e mobilizar. Leaf explica uma situação que eles estavam em tiroteio em Ramadi e então o pelotão do exército americano teve que bater em recuado para a base, embaixo de um tiroteio. Então quando chegou na base, o líder de outro pelotão perguntou para Leaf por que eles não tinham avisado que estavam retornando, pois esse outro pelotão tinha snipers que poderiam ter dado cobertura no retorno. Isso é o que o livro explica de cobrir e mobilizar. Em todas as áreas, em todas as indústrias e empresas, você deve procurar oportunidades de cobertura dos outros setores. Não precisa ser um setor isolado, todo mundo está no mesmo barco, vamos dizer assim, todas as pessoas podem se ajudar. Então antes de sair tomando ação, você pode solicitar entender aonde você pode ter cobertura dentro da sua empresa e depois você faz a sua movimentação, você executa o seu plano. E com o tempo essa situação foi melhorando. Capítulo 6. Simplificar. No capítulo 6, Joko explica uma situação que aconteceu em campo quando chegou um pelotão novo na base em Ramadi. O líder novo pelotão tinha um planejamento para cumprir uma missão na cidade, porém o planejamento, quando explicou para o Joko falou que era muito complexo. O líder queria entrar muito na cidade e ia depender de muitas coisas acontecendo do jeito correto. Então o Joko falou para ele simplificar. O que é o simplificar? As primeiras atitudes dos primeiros planos têm que ser o mais simples possível. O líder contestou, porém aceitou o plano do Joko e entrou na cidade de Ramadi, porém num percurso mais curto. No decorrer do combate aconteceu que teve soldados feridos e eles precisaram chamar apoio. Então foi um blindado resgatar os soldados e eles tiveram que recuar à base de fogo inimigo. Quando retornou à base, o novo líder entendeu o que o Joko queria com a questão de simplificar a ação que eles teriam que tomar. No caso, se tivesse continuado com o plano inicial, que era muito complexo e entrava muito na cidade, provavelmente eles teriam tido problema, por causa que era muito complexo. Quando se simplifica o plano, as ações ficam mais certas, ficam mais assertivas e principalmente ficam mais simples para todos entenderem.
Simplificar o máximo possível é imprescindível para que o plano funcione. Todas as pessoas têm que entender o plano, mas principalmente entender o seu papel no plano. Então, quando todos conhecem o seu papel no plano e sabem as ações e reações para as possíveis adversidades, a chance de sucesso no plano aumenta drasticamente. Então, simplificar nada mais é que tirar o plano complexo e colocar ele da forma mais simples, que todas as pessoas saibam o que elas devem fazer e qual é o papel delas. Capítulo 7. Priorizar e executar. Leaf conta uma história que estava no meio de um combate na cidade de Ramadi, onde estava acontecendo várias coisas simultâneas. Então, quando está acontecendo várias coisas simultâneas, nem o melhor líder consegue lidar com todas elas. Então vem o princípio desse capítulo, priorizar e executar. Quando tem muitas atividades, o líder fica sobrecarregado, o líder precisa priorizar uma atividade. É manter a calma, afastar-se emocionalmente do problema e dar uma ordem. Então, primeira coisa é você priorizar, esquecer todos os outros problemas, focar em um só, afastar-se, olhar para a visão geral e ordenar a equipe para executar. Então você prioriza qual que é a atividade que tem que ser feita, apenas uma, e executa ela. Coloca todo mundo para trabalhar em uma só prioridade. Isso lembra muito também um livro que eu li, que é o 4DX, 4 Disciplinas da Execução. Muito bom, recomendo a leitura. Ele basicamente, o livro inteiro coloca como você consegue encontrar uma atividade, priorizar ela e implantar para que toda a empresa consiga executar ela da melhor forma. Existem ferramentas para isso. Se você ainda não leu, aconselho muito ler esse livro, 4 Disciplinas da Execução. Então, quando você prioriza e executa, você vai fazendo isso em cadeia. Primeira atividade, prioriza, executa, vai para a segunda atividade, vai para a terceira, quarta e quinta e assim sucessivamente. Se colocar várias atividades junto para fazer, vai acabar que não vai fazer nenhuma direito. Ou a equipe inteira vai estar sobrecarregada em várias atividades e nenhuma vai ser executada com maestria. Então, como o nome desse capítulo diz, priorizar e executar, um por vez. Capítulo 8. Descentralizar o comando. Descentralizar o comando, como o próprio nome do capítulo diz, é dar autonomia para os líderes juniores tomarem ação. Quando os líderes juniores começam a tomar ação, eles estão mais próximos do problema e são mais familiarizados com a solução do problema. Para que os líderes juniores consigam tomar ação, eles devem sentir a confiança do líder sênior e ter apoio da liderança, que eles consigam tomar decisões com a confiança. Para que eles consigam tomar as melhores decisões, eles precisam entender o propósito maior, o porquê eles estão fazendo aquilo, qual que é o propósito, aonde nós queremos chegar, qual que é o objetivo. A partir do momento que está priorizado e o comando é descentralizado, essas pessoas vão tomar as melhores decisões que elas acreditam para conseguir cumprir a missão. Ele também fala que para que isso aconteça, os líderes sêniores e júniores devem ter uma constante troca de informação. A parte da liderança sênior não deve estar tão afastada da operação e também não muito próxima no microgerenciamento. Ela deve estar no meio termo, conseguindo flutuar entre a distância e o planejamento macro e também a troca de informação e orientação para conseguir cumprir a missão. Embora o líder júnior ele deve vir com soluções para o líder sênior, dizendo o que ele pretende fazer e não perguntando o que eu devo fazer. Delegar as responsabilidades para a linha de frente, mesmo que pequena, dá um sentimento de propósito para os trabalhadores da linha de frente. O líder sênior deve supervisionar o planejamento, sem se atolar nos detalhes do plano. Ao focar no plano geral, o líder sênior, não se atentando aos detalhes, tem uma percepção geral do plano e consegue identificar com mais facilidades aonde o plano pode ter falhas e apontar essas falhas. Focando na visão geral do plano e não se atolando nos detalhes, o líder sênior consegue identificar lacunas que ficaram para trás no planejamento. Os líderes sêniores devem fazer perguntas para os colaboradores e os líderes juniores, a ponto de verificar se eles entenderam por completo o plano. Uma hora eles entendendo o plano, entendendo o objetivo principal, o propósito do plano,
eles vão tomar as melhores decisões para conseguir concluir o plano e alcançar o objetivo, a missão, o propósito daquele plano. A partir que todos entendem o plano e todos começam a tomar as melhores decisões, a capacidade de execução do plano aumenta exponencialmente, pois não é apenas um líder que está querendo executar o plano, e sim todos os colaboradores estão tentando tomar as melhores decisões para conseguir executar o plano. Capítulo 10. Liderando acima e abaixo na cadeia de comando. Liderar abaixo da cadeia de comando é instruir para que todos saibam a sua função e o seu papel dentro da companhia, dentro da empresa. Liderar acima na cadeia de comando é um trabalho um pouco mais diplomático. O líder abaixo da cadeia de comando tem que entender o que seu chefe direto está querendo e qual que é o propósito. Caso ele não entenda o propósito do trabalho que foi dado para ele fazer, ele deve questionar e perguntar. E uma vez entendido o propósito, deve tomar aquela ação e passar adiante na cadeia. Todos devem entender também que o chefe tem recursos limitados e ele com certeza quer o melhor para a companhia. Então, se ele toma uma direção, mesmo que você não concorde, mas que você entendeu, você deve tomar aquela ação para você e passar aquela decisão para baixo da cadeia de comando também. Isso então é liderar acima da cadeia de comando, quando você consegue transmitir confiança para o seu chefe e você consegue fazer com que as suas ações tenham resultados positivos. Capítulo 11. Decidindo em meio às incertezas. Nesse capítulo, o Diogo coloca que o líder deve tomar ações em meio à incerteza. Os líderes devem tomar as ações em base aos dados que têm disponível. Nunca vai existir 100% de certeza numa tomada de decisão. E também buscar todos os dados ou aguardar para que tenha todos os dados, isso causa atraso e compromete todo o resultado da missão. A coleta de informação é importante, mas ela não deve impedir a tomada de decisão. Os líderes devem tomar a decisão com base na experiência que eles já têm ao longo do tempo. Capítulo 12. Disciplina e liberdade. Diogo explica uma situação em Ramadi em que eles faziam a revista dos cômodos quando entravam numa casa, para ver se tinha evidências de terroristas, etc. No início, essa revista era feita aleatória, então todo mundo entrava, depois de entrar na casa, faziam a revista. Então acontecia que soldados revistavam cômodos que já eram revistados, pessoas passavam por cima de possíveis evidências e tudo era uma bagunça. Então, depois de um tempo, foi colocado uma disciplina, um padrão de revista das casas, onde que os cômodos que já tinham sido revistados eram marcados com X, cada um era responsável por um cômodo, as evidências eram fotografadas onde elas estavam e colocadas em sacolas. No início, o pelotão ficou contra essa nova postura, mas depois de executar em algumas casas, o tempo começou a baixar. No começo era 45 minutos e isso foi caindo até chegarem no final e estarem realizando a revista e coleta das evidências em cerca de 10 minutos. Diogo também coloca que a disciplina é para tudo na vida. Quando toca o despertador e você levanta, você vence. Você fica na cama confortável e não tem a disciplina de levantar, você está perdendo. Então isso já é o start do seu dia. Se você consegue acordar e levantar da cama no primeiro toque, você já começou o dia ganhando. Isso desencadeia várias ações durante o dia que vão tornar o seu dia melhor, mais produtivo, e com certeza é uma disciplina que tem que ser implantada segundo as palavras do Diogo. A dicotomia da liderança é o equilíbrio entre todas as ações necessárias para ser um líder. Basicamente, no livro ele fala que o líder tem que ser confiante, mas não arrogante, corajoso, mas não imprudente, competitivo, mas saber perder, atento aos detalhes, mas não obcecado por eles, forte, mas resiliente, líder e seguidor, agressivo, mas não autoritário, tranquilo, não quieto. E ele coloca várias qualidades que o líder tem que ter e normalmente não ir para nenhum lado extremo, e sim sempre buscar um equilíbrio. Valeu por assistir esse vídeo até aqui. Clica no botão inscreva-se e ativa o sininho, que toda semana eu vou estar trazendo um vídeo novo para vocês de algum livro de empreendedorismo e liderança. Até mais!